Doutor, eu tenho o intestino preso demais. O que eu faço? Eu já tomei tudo quanto é remédio e não resolve. Olá, sou o Dr. Guilherme. Vamos falar hoje sobre a constipação, que é o intestino preso. Então, a constipação é definida quando se evacua 2 ou menos vezes por semana. Aquele paciente que vai no banheiro 2 ou menos vezes por semana, cronicamente, aí, né, mais de 6 meses, um ano, vários anos, evacuando pouco, assim, menos que 2 vezes ou até 2 vezes por semana, é definido como constipação crônica, né? E o que tem que descartar são doenças que causam constipação. Então, tem que fazer diversos exames, avaliar aí o sódio, o potássio do sangue, a função renal, avaliar a ingestão de água, que é o principal, e a dieta rica em fibras, né? Esses dois é o principal, né? Para descartar aí a constipação, né? Esses dois são o principal para o intestino funcionar, né? Então, a água e a dieta rica em fibras. Então, tem que avaliar como que está a alimentação, como que está a ingestão de água. Tem que avaliar os exames de sangue, sódio, potássio, função renal, função dos rins, né? Se está funcionando bem. Avaliar se pode ter alguma doença, né? Seja da tireoide, por exemplo. Quem tem o hipotireoidismo, que não produz o hormônio da tireoide, tem mais propensão a ter constipação, a ter o intestino preso, mais preguiçoso, pois o metabolismo da pessoa é mais devagar. Mas aqueles pacientes que têm o hipotireoidismo e está reguladinho a tireoide, então não tem por que ter o intestino preso. Então é importante sempre estar acompanhando a tireoide, quem tem problema de tireoide, para avaliar se está nos níveis adequados. Para o intestino funcionar normalmente, né, precisa da tireoide estar regulada. Então, descartando doenças, descartando problemas de distúrbios hidroeletrolíticos, que são alteração do sódio, alteração do potássio do sangue, alteração do rim, diversas outras doenças também podem causar constipação. Então, descartando doenças orgânicas, né, a gente tem que pensar numa constipação crônica funcional, que é do paciente mesmo. Então, o paciente tem o intestino mais preso mesmo, não é nenhuma doença que está causando. Então, depois que a gente descartou todas possibilidades aí de doenças que estejam ou que possam estar desenvolvendo essa constipação, a gente trata a constipação funcional, que é a constipação do paciente mesmo. O intestino dele é mais preso mesmo. E como que é o tratamento aí dessa constipação? A constipação funcional a gente sempre avalia, então, como eu mencionei, a ingestão de água. Então, a água tem que estar tomando aí pelo menos 30 ml por quilo por dia, né? Então, um paciente de 70 quilos, em média, 2 litros de água por dia tem que estar ingerindo. E a dieta rica em fibra. Então, é importante bastante saladas, frutas, né? Alimentos verdes geralmente contêm bastante fibra e ajuda no intestino. Uma dica que eu vou dar aí para vocês que gostam das receitas naturais. Então, a ameixa ajuda bastante, mas não a ingestão da fruta ameixa mesmo, mas sim o caldo da ameixa. Então, geralmente eu recomendo para os pacientes aí colocar 5 ameixas em 1 litro de água numa vasilha, né? Ferver aí, né, essa ameixa, essas 5 ameixas num litro de água, ferve e aí tomar aquele caldo da ameixa. Esse caldo você pode armazenar na geladeira aí até uns 3 dias e pode ingerindo todo dia. Eu recomendo pela manhã, pois pela manhã é o período que o intestino funciona melhor, após o café da manhã principalmente. Então você vai tomar o café da manhã e o intestino vai funcionar aí pela primeira vez no dia, né? Então é importante você tomar, pode ser em jejum mesmo, acorda, toma esse caldo da ameixa todos os dias, que é uma receita natural e pode ajudar bastante aí a funcionar o intestino. E aí, a partir dessas receitas naturais, a ingestão de água, fibras, a gente pode fazer o uso de laxantes, né? Geralmente o pessoal não se dá muito bem com os laxantes, né? Às vezes precisa usar laxante aí até meio que contínuo, mesmo pacientes usando água adequadamente, fibra, receitas naturais, enfim, né? Como a ameixa, que não faz mal, né? Para o organismo, né? Não causa malefícios, igual muitas ervas naturais que o pessoal usa, que pode dar malefícios ao nosso organismo, como
a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Então sempre muito cuidado com ervas naturais. Vou fazer um vídeo só falando sobre isso depois, mas enfim, o uso de laxantes às vezes é necessário em pacientes que estão fazendo já essas medidas iniciais, como a ingestão de água, fibras. A gente usa laxantes como o óleo mineral, que é uma opção, ele é um emoliente. Qual é a função do emoliente? É puxar a água do intestino para as fezes, então as fezes vão ficar mais úmidas e mais pastosas, então vai ajudar o intestino a funcionar. Então o óleo mineral é um medicamento mais tranquilo de usar, não causa geralmente efeitos colaterais, só tem o gosto meio ruim, né? Então às vezes o paciente não adere muito por conta do gosto do medicamento. Mas pode usar até 3 vezes ao dia, geralmente eu recomendo 2 colheres de sopa até 3 vezes ao dia para o paciente. Começa tomando 1 vez ao dia, 2 colheres de sopa, e pode chegar até 3 vezes ao dia se não estiver funcionando. E vai avaliando se melhora o intestino. Se não funciona com óleo mineral, que eu geralmente passo, eu utilizo bastante também a lactulona, às vezes em associação com o óleo mineral ou sozinha. A lactulona, ele é um laxante osmótico, né? Então ele puxa a água também para as fezes, né? Então a lactulona ela vai causar aí como se fosse uma desidratação do intestino, então ela vai deixar ali as fezes com bastante água também e vai fazer funcionar melhor o intestino. Então a lactulona geralmente eu passo na mesma dosagem do óleo mineral, né? É líquida, então usa 2 colherzinhas de sopa até 3 vezes ao dia também. E sempre tomar cuidado com a diarreia, porque o uso da lactulona em dose alta pode dar diarreia. Então vai tomando de 1 vez inicialmente, né, por dia, até 3 vezes ao dia se não estiver funcionando. Se der diarreia, eu suspendo o medicamento ou toma dia sim, dia não, vai avaliando conforme o paciente se adapta melhor. Evitar usar muito também a lactulona, pois pode causar distúrbios hidroeletrolíticos como a desidratação, né? Mudar o sódio, o potássio do sangue pela própria desidratação, então sempre tem que tomar cuidado com o uso crônico aí da lactulona. E os laxantes, que são mais maléficos em uso crônico, principalmente que pode causar desidratação, pode alterar o sódio, o potássio do sangue, pode causar diversas disfunções ao nosso corpo, ao nosso organismo, são os laxantes irritativos, que eles causam uma irritação, como o próprio nome diz, no intestino e consequentemente vai puxar a água, né? Vai fazer o intestino liberar água para as fezes, né? De uma forma irritativa. E como é um processo irritativo, né? Vai causar bastante dor abdominal, cólica. Então esses medicamentos geralmente é difícil de aderir ao tratamento, né? O paciente acaba não se adaptando bem, pois causa muita dor abdominal, cólica, gases e é bem desconfortável o uso. Então esses geralmente eu não recomendo, que é por exemplo o Bisacodyl, né, o picosulfato. Esses medicamentos geralmente são usados para preparo intestinal para colonoscopia. Então aqueles pacientes que vão fazer colonoscopia, geralmente a gente usa esses medicamentos, Bisacodyl, picosulfato, enfim, né, esses medicamentos que causam irritação, que vão fazer uma diarreia aí, provocativa mesmo, para limpar o intestino para fazer o exame da colonoscopia, que geralmente faz o preparo 1 dia antes aí, né? E pacientes que têm dificuldade de preparo às vezes tem que internar para fazer um preparo mais prolongado aí por mais dias, né? Pois às vezes tem paciente que tem dificuldade aí de fazer o preparo, né? Então às vezes precisa da internação e usar esses medicamentos às vezes mais de 1 dia. Então Bisacodyl, picosulfato, esses medicamentos causam muita irritação. Então basicamente esses são os arsenais aí de medicamentos, né? Basicamente, né? Tem outros, né? Tem vários medicamentos aí que podem ser utilizados, que também não causam aí muitos efeitos colaterais, como cólica, né? Como esses laxantes irritativos. Mas eu passei aí para vocês algumas opções básicas que geralmente eu procuro usar inicialmente no tratamento da constipação crônica funcional, que é aquele paciente que não tem nenhuma doença que esteja gerando a constipação. E aí, você gostou de saber um pouquinho mais sobre o intestino preso, sobre a constipação? Se você gostou, não esqueça de comentar, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo todos também. E não se esqueça de se inscrever para mais dicas de gastro e para mais dicas sobre a saúde digestiva. Um grande abraço.